Bom dia, meninos. Então, estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso, para a gente fazer as nossas discussões e comentar as atividades. E a nossa atividade da aula hoje, nós temos 3 textinhos pequenos, né? Nós vamos falar de valores que aproximam as pessoas, da diversidade religiosa e do diálogo interreligioso. Então, vamos começar aqui com esse texto, valores que aproximam as pessoas. Então, nós temos aqui, muitas pessoas se reúnem em comunidades religiosas a fim de vivenciar coletivamente a fé. As religiões ou igrejas podem ajudar as pessoas a buscarem compreensão sobre o sentido da vida, a enfrentarem com coragem e esperança os momentos difíceis, como a doença, a morte, bem como celebrarem e compartilharem os momentos felizes da vida. Então, as igrejas, as religiões, participar de uma comunidade religiosa sempre é muito importante, porque a religião em si, os rituais, pode ser missa, culto ou outro tipo que chama outro ritual de outra religião. E os próprios companheiros da mesma igreja, da mesma fé, são muito importantes nesses momentos difíceis, quando tem alguma dificuldade, alguém doente, alguém passando por alguma dificuldade. Então tem um ajuda o outro, as conversas, a troca de ideias, as reuniões, isso são muito importantes. E é claro, muito importante também no momento de celebrar, de compartilhar os momentos felizes, né? Fazer parte de um grupo sempre é muito importante, né? Lógico que cada um escolhe a sua fé, cada um escolhe a sua igreja, mas fazer parte de um grupo sempre é muito importante, ajuda a gente a enfrentar todas as situações da vida. Então temos aqui, as religiões também podem ensinar valores importantes, contribuindo com a humanização dos indivíduos, como, por exemplo, a aceitação fraterna das pessoas, o exercício do diálogo, da valorização da vida, da caridade, da solidariedade, do sentimento do amor que se manifesta por meio de atitudes de respeito e carinho para com os outros, né? Então, se a religião ajuda a praticar esses valores, se alguém tem essa aceitação fraterna, diálogo, valorização da vida, caridade, solidariedade, sentimento de amor, respeito, carinho, isso é tudo que a gente precisa, né? Então, se pratica esses valores, então está perfeito, né? Então, essa questão de carinho com o outro, de solidariedade, de valorização da vida, do diálogo, isso é muito importante e, inclusive, esse mês nós estamos entrando agora no mês de setembro, né? Está falando muito do Setembro Amarelo, que é um momento para se refletir, né, sobre essa importância do diálogo, do carinho com o outro, do sentimento de amor pelo outro, de entender o problema do outro e de lutar pela valorização da vida, né? É lógico que o mês de setembro é para a gente refletir sobre isso, mas são valores e atitudes que a gente tem que praticar o ano todo, né? Não só no mês de setembro. Seguindo aqui. Praticamente todas as tradições religiosas do mundo falam sobre esses valores éticos. Dê só uma olhada. Temos aqui, no cristianismo, fala tudo aquilo, portanto, que quereis que os outros vos façam, fazeis vós a eles. Do livro da Bíblia de Mateus, capítulo 7, verso 12. Então, tudo que a gente gostaria que os outros fizessem com a gente tem que fazer a eles. Se quer que o outro trata com respeito, trata ele com respeito também. Se quer que o outro te dá carinho, trata ele com carinho. Se quer que o outro te trate com educação, trata ele com educação também. No islamismo tem, nenhum de vós sois um fiel autêntico até devotar pelo próximo o amor que devotais a vós mesmos. O ensinamento de Maomé. Então, na Bíblia, no Velho Testamento, dos mandamentos, um dos 10 mandamentos fala, né? Ama o próximo como a ti mesmo, né? Então, tudo que você... o amor que você tem por si mesmo, você tem que ter esse amor pelo próximo, pelo outro, né? No budismo fala, não firais os outros com o que vos fere.
Então é um ensinamento de Buda. Esse aqui é muito difícil, mas a gente precisa se esforçar para colocar em prática, né? Não ferais os outros com o que vos fere. Por exemplo, assim, se alguém te xinga, te maltrata, você não deve fazer a mesma coisa, xingar e maltratar. Né? Se alguém te bate, você não deve querer bater nele de volta. Então, sempre tem que devolver com amor, com carinho, com atenção, ou buscar ajuda. Sempre tem que achar um jeito. É lógico que não estamos falando aqui de situação de bullying, por exemplo, de maus tratos. Aí a gente tem que procurar ajuda e não pode sofrer calado. Isso aí é uma outra história. Quando fala não ferais os outros com o que vos fere, é no sentido assim. Por exemplo, assim, se alguém te maltrata, você vai descontar em outro, vai maltratar os outros. Então, se você não gosta de ser maltratado, então você não maltrata o outro. Se você não gosta que te tratam com falta de educação, então você não vai ser mal educado com o outro. Vamos entender isso, porque se alguém praticar bullying com você, você tem que procurar ajuda, tem que denunciar. Isso aí já é uma outra história. Então, no hinduísmo fala, eis a súmula de todo o dever. A súmula quer dizer assim, o resumo, o mandamento. Eis a súmula de todo o dever. Não façais aos outros o que, se fosse feito a vós, vos causaria dor. Então, isso aqui é o mesmo significado dos outros, né? Então, se há alguma coisa que te causa dor, você não vai fazer com outra pessoa também, né? Por exemplo, assim, se você encontrou alguém na rua e alguém foi mal educado com você, aí virou esquina e encontrou outra pessoa e você vai descontar nele sua raiva. Não, se você ficou chateado porque foi tratado de um jeito, então você vai procurar tratar as outras pessoas de um jeito diferente, né? Então, aquela questão assim de quebrar a corrente do mal, né? Então, se você foi maltratado e começar a descontar em outro e outro desconta em outro, e vai só provocar cada vez mais violência e desentendimento. Então, a gente tem que procurar, assim, é lógico que se alguém te maltratou, tem que denunciar, mas a hora que você vai lidar com outras pessoas, já tem que agir diferente, né? Então, no judaísmo fala, o que é odioso a vós, não façais aos outros. Então, é o mesmo sentido, né? Então, se é uma coisa que você odeia, que você não gosta, então você não pode fazer isso com os outros. Então, a gente observa aqui que essas principais religiões aqui, cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo, judaísmo, sempre tem como um dos principais mandamentos, ensinamentos, essa questão da solidariedade, de tratar o outro com amor, com carinho, da cultura de paz. Então vamos ver aqui as atividades desse texto, valores que aproximam as pessoas, né? Então, na perguntinha 1 tem, muitas pessoas fazem alguma coisa para vivenciar coletivamente a fé. O que elas fazem? Então, vivenciar coletivamente o quê? Em grupo, junto com muitas pessoas, né? Então, o que se faz para viver coletivamente? Porque você fala assim, eu acredito em Deus, eu assisto uma missa online, um culto online, assisto alguma pregação em casa, aí é viver sua fé individualmente. Então, viver coletivamente é em grupo, mas agora a gente está impedido de fazer isso, né? Nesse distanciamento, está todo mundo vivendo a fé individualmente. Mas, se Deus quiser, daqui a alguns meses a gente pode voltar a viver essa fé coletivamente de novo. Então, vamos voltar aqui no texto e vamos ver, né? Então, vocês têm aqui, muitas pessoas se reúnem em comunidades religiosas a fim de viver coletivamente a fé. Então, se reúnem em comunidades religiosas. Então tem aqui, se reúnem em confusões e intrigas religiosas? Não, né? Se reúnem em comunidades interligadas? Também não. Se reúnem em comunidades não religiosas? Também não. Então ficou aqui a letra C, né? Se reúnem em comunidades religiosas, né? Então, muitas pessoas fazem alguma coisa para vivenciar coletivamente a fé. O que elas fazem? Se reúnem em comunidades religiosas. Agora, no número 2, nós temos as religiões ou igrejas podem ajudar as pessoas a buscarem compreensão sobre o sentido da vida. Em que mais a religião pode ajudar as pessoas?
Então vamos ver lá no texto o que fala, né? As religiões ou igreja podem ajudar as pessoas a buscarem compreensão sobre o sentido da vida, a enfrentarem com coragem e esperança os momentos difíceis, como a doença, a morte, bem como celebrarem e compartilharem os momentos difíceis da vida. Então vamos ver o que fala aqui. Então, em que mais a religião pode ajudar as pessoas? A enfrentarem as pessoas que se reúnem em comunidades religiosas a fim de viver negativamente a fé? Não, né? Ninguém vai reunir para viver, né? Para negar a fé, né? Letra B. A enfrentarem com coragem e esperança os momentos difíceis, como a doença, a morte, bem como celebrar e compartilhar os momentos felizes da vida. Então, esse aqui está de acordo com o texto. Né? Vamos ver a letra C. A enfrentar as religiões ou igrejas que podem não ajudar as pessoas a buscarem compreensão sobre a falta de sentido da vida. Então, não é de jeito nenhum. Então, nós temos aqui. Em que mais a religião pode ajudar as pessoas? Nós temos a letra B. A enfrentarem com coragem e esperança os momentos difíceis, como doença, a morte, bem como celebrar e compartilhar os momentos felizes da vida. Então, observe assim, né? Sempre que tem essas opções de marcar, a gente vai ler cada uma com cuidado, porque tem várias que parecem com a resposta certa, mas a gente acha uma palavrinha ou outra que não é a certa, né? Então, número 3 nós temos, né? As religiões podem também ensinar valores importantes, contribuindo com a humanização dos indivíduos. Que valores são esses? Então, vamos ver aqui. Por exemplo, letra A, a aceitação fraterna das pessoas, o exercício do diálogo, da valorização da vida, da caridade, da solidariedade, do sentimento do amor que se manifesta por meio de atitudes de respeito e carinho para com os outros. Letra B, nós temos a aceitação com coragem e esperança dos momentos fáceis, como a doença, a morte, bem como celebrar e compartilhar os momentos tristes da vida. Então, primeiro que já está errado, né? Momentos fáceis como doença e morte, está errado, porque isso não é momento fácil. E compartilhar momentos tristes da vida, ninguém gosta de compartilhar momento triste, então a letra B está errada, né? Então, letra C, a aceitação das religiões ou igrejas que podem não ajudar as pessoas a buscar a falta de sentido da vida, está errado, porque não ajudar e falta de sentido também, então a letra C está errada. Bom, letra D, a aceitação externa das pessoas sem diálogo, está errado, né? Sem diálogo, sem caridade, sem solidariedade, então essa letra C está tudo errada, né? Então, nós vimos que sobrou a letra A, né? Então voltar lá no texto e conferir se realmente está igual, mas vimos aqui que a letra A está de acordo. Agora, no número 4, praticamente todas as tradições religiosas do mundo falam sobre esses valores éticos. De acordo com o texto, quais religiões são essas? Esse aqui está bem fácil, né? Porque está a listinha aqui das religiões destacadas aqui, né? Cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo e judaísmo. Muito bem. Então, agora o próximo texto nós temos a diversidade religiosa no Brasil. Então, diversidade quer dizer diferentes, né? A diversidade religiosa, as várias religiões diferentes. Aqui pela figurinha nós já vimos, né? Cada um representando uma religião diferente. Então temos aqui, a religião ou tradição religiosa faz parte da vida de um povo. Cultura, como você já deve saber, é um jeito ou modo de ser de um povo. Em outras palavras, tudo que o povo acredita, valoriza, respeita, transmite, ensina, canta, dança, comemora, faz parte da cultura. A cultura é um conjunto de valores... sumiu daqui. A cultura é um conjunto de valores materiais e espirituais que fazem parte do modo de vida de um povo ou grupo social. Então nós vimos aqui que cultura é tudo que a gente faz, tudo que a gente faz parte da nossa vida, faz parte da cultura. O povo brasileiro é um povo culturalmente religioso. É muito difícil você achar alguém que fala que não tem religião nenhuma, que não gosta de religião nenhuma. Então, na maioria, o povo brasileiro é religioso. As manifestações dessa religiosa estão por toda parte.
no grande número de templos e igrejas, no comércio, na mídia, nos nomes de vilas, cidades, ruas, escolas, nas festas e feriados religiosos, nos costumes, na fala do povo. Então, assim, nome de cidade, por exemplo, assim, São Simão, Santa Vitória, Santo Agostinho, Santa, né, nomes de rua também, né, a Rua Santo Antônio, a Rua é, Jesus de Nazaré, por aí vai, né? Então, assim, direto tem alguma coisa com o nome de algum santo. Está ficando comum em alguns países e no Brasil as pessoas de diferentes religiões se reunirem para dialogar e juntas pensar e planejar a construção de um mundo solidário, humano e justo. É importante conhecer as outras religiões para respeitar e compreender as diferentes religiosas existentes no mundo. Então a gente tem que conhecer um pouquinho de cada um para a gente entender. A gente só vai aceitar e respeitar se a gente entender, né? Porque tudo aquilo que é desconhecido, que é estranho, fica mais difícil a gente aceitar e entender. O conhecimento da diversidade religiosa é um caminho que permite aos cidadãos superar os preconceitos e o fanatismo religioso. Conhecer para respeitar o diferente e as diferenças é muito importante para a promoção de culturas de paz. Então a gente vai viver em harmonia, viver em paz se a gente conhecer para respeitar esse diferente e as diferenças. Então vamos ver aqui as perguntinhas. É tudo de acordo com o texto, né? A religião ou tradição religiosa faz parte da vida de um povo. Cultura, você já deve saber, é o jeito ou o modo de ser de um povo. De acordo com o texto, o que mais pode ser a definição de cultura? Então nós temos aqui no texto, né? Temos duas opções, né? Então temos aqui, ó, em outras palavras, tudo que o povo acredita, valoriza, respeita, transmite, ensina, canta, dança, comemora, faz parte da cultura. E temos outra frase, a cultura é um conjunto de valores materiais e espirituais que fazem parte do modo de vida de um povo ou grupo social. No número 2 temos, o povo brasileiro é um povo culturalmente religioso. De acordo com o texto, onde estão as manifestações dessa religiosidade? Então vamos ver aqui, né? Ó, as manifestações dessa religiosidade estão por toda parte. No grande número de templos e igrejas, no comércio, na mídia, nomes de vilas, cidades, ruas, escolas, nas festas e feriados religiosos, nos costumes, na fala de um povo. Então nós temos aqui em todos esses lugares onde aparece essa cultura religiosa. No número 3 temos, está ficando comum em alguns países e no Brasil as pessoas de diferentes religiões se reunirem para dialogar e também para quê? Né? Então, para diminuir o grande número de templos, negando-os no comércio? Não. Ninguém aqui reúne para negar a religião e ninguém quer diminuir templos e igreja. Então, A está errado, né? Então, letra C. Para conhecer outras religiões, para ofender e combater as diferenças? Não, ninguém quer ofender e combater diferenças. Para combater o diferente, as diferenças? Para disseminar a cultura de violência? Também não. Então sobrou a letra B, né? Se reúnem para quê? Para dialogar e para quê? Para juntas pensar e planejar a construção de um mundo solidário, humano e justo, né? Que está de acordo com o texto. Número 4 temos, de acordo com o texto, por que é importante conhecer as outras religiões? Então, volta aqui no texto. É importante conhecer as outras religiões para respeitar e compreender as diferenças religiosas existentes no mundo. Então, observe que volta lá no texto para ficar a resposta certinha, né? Que a gente não vai lembrar de tudo. De acordo com o texto, o que é conhecimento da diversidade religiosa? Então, vamos voltar aqui. Conhecimento da diversidade religiosa é um caminho que permite aos cidadãos superar os preconceitos e o fanatismo religioso. E número 6, nós temos, de acordo com o texto, o que é muito importante para a promoção de culturas de paz. Então, temos aqui, conhecer para respeitar o diferente e as diferenças. É muito importante para a promoção de culturas de paz. Então, vamos fazer sempre esse exercício, né? Voltar lá no texto e achar a resposta certinho. Então, agora passando para o nosso próximo texto. O diálogo interreligioso, né? Então,
que é o diálogo interreligioso, quer dizer, uma religião que conversa com a outra, né? Então, alguém que é de uma religião dialoga com outra pessoa que é de uma religião diferente, tranquila. Não tem necessidade. A gente vê o tempo todo essa questão de um agride o outro, um xinga o outro, fica de mal do outro, só porque descobre que é de religião diferente, ou que tem opinião diferente sobre uma religião ou outra. Mas não tem necessidade disso, né? Então, todos nós podemos nos dialogar, podemos conviver, podemos ser amigos, sendo cada um de uma religião diferente. Então temos aqui, o diálogo interreligioso é a busca do entendimento entre pessoas de diferentes religiões. A gente aprende a dialogar dialogando, né? Então, quanto mais a gente conversa, dialoga um com o outro, mais a gente vai aprender a dialogar. Assim, o diálogo interreligioso é uma possibilidade para conhecer o diferente e construir o respeito mútuo. Então, a gente vai conhecer um pouco da religião do outro para a gente entender que ele tem boas intenções, que ele vê um lado bom naquela outra religião, que ele se identificou com aquela outra religião. Então, cada um tem que respeitar, né, esse pensamento, esse sentimento que o outro tem, que isso não tem necessariamente, não pode, aliás, isso não pode prejudicar a convivência e prejudicar a amizade. Aqui, dialogar com o outro não é discutir agressivamente. Quer dizer, a gente dialoga quando um fala uma coisa, outro fala, mostra a sua opinião, um comenta, o outro comenta, mas educadamente, respeitosamente. Agora, discutir agressivamente, brigar, xingar, gritar, isso não é diálogo, né? Isso é briga que não pode acontecer. Então, dialogar com o outro não é discutir agressivamente, nem querer convencer o outro que a minha religião, igreja ou cultura ou ponto de vista é melhor, mas é uma atitude de valorização do outro nas suas diferenças sem julgamento e sem preconceito. Então, no diálogo, quer dizer, a gente vai ouvir a opinião do outro e aceitar. Aí eu falo, tudo bem, você pensa assim, mas eu penso desse jeito, né? Mas eu aceito o jeito que você pensa, mas eu penso assim, sim. Então, assim, cada um mostra o seu ponto de vista sem querer negar ou convencer o outro que tem que pensar igual a você. A capacidade de abertura ao diálogo interreligioso é uma possibilidade de construção da paz e da amizade entre pessoas de diferentes culturas e religiões. Então, a gente viver em paz, viver em harmonia, com amizade entre todos, a gente tem que saber conversar com pessoas de religiões diferentes educadamente, respeitando, cada um respeitando a opinião e posição do outro. Então, vamos ver as perguntinhas aqui. Atividades, faltou um A aqui, né? Atividades do texto, o diálogo interreligioso. Então, de acordo com o texto, o que é diálogo interreligioso? Letra A, é a busca do desentendimento entre pessoas de religiões iguais? Não, né? Nada de desentendimento e não está falando de pessoas iguais e religiões iguais. Então, letra C, a busca da abertura ao diálogo interreligioso como a possibilidade de destruição da paz e da amizade? Não, ninguém vai dialogar para destruir nada. É a busca de uma possibilidade para conhecer o igual e construir uma ofensa mútua? Não, né? Nós estamos falando de conhecer e aceitar o diferente e construir uma vida de paz e amizade, não de ofensa. Então, sobrou a letra B, né? Então vamos ver, depois volta lá no texto e ver se realmente a letra B está de acordo com o texto, né? O número 2, o diálogo interreligioso é uma possibilidade para conhecer o diferente e construir o respeito mútuo. Assim, de acordo com o texto, como a gente aprende a dialogar? Isso aqui está muito fácil, né? Então, como que a gente aprende a dialogar, né? No texto aqui está falando, nós já falamos muito, né? Vamos dialogar bastante, que assim a gente aprende a dialogar. Então, no número 3, dialogar com o outro não é discutir agressivamente, nem querer convencer o outro de que a minha religião, igreja ou cultura ou ponto de vista é melhor. Mas de acordo com o texto, dialogar é o quê? Né? Então, temos aqui, né, dialogar com o outro é uma atitude de valorização do outro nas suas diferenças sem julgamento e sem preconceito. Então, vamos voltar no texto e copiar a resposta certinho. Número 4. Capacidade de abertura ao diálogo interreligioso é uma possibilidade de quê?
né? Então nós já temos aqui no texto, né, uma possibilidade de construção de paz e de amizade entre pessoas de diferentes culturas e religiões. Então a gente pode ir observando, né, as opções. Por exemplo, destruição da paz e da amizade? Não é. Né? Construir ofensa mútua? Não é. Né? Então, a atitude de desvalorização do outro também não é. Então, vamos ver qual que está de acordo com o texto, falando que é uma possibilidade de construção de paz e da amizade entre pessoas de diferentes culturas e religiões. Então, vamos observar direitinho as opções e o texto e achar a opção certa. Viu? Então, assim, nós vimos que com essa aula a gente aprendeu bastante, né? Então, nós vimos aqui sobre os valores, né, os valores que aproximam as pessoas, né, esses valores muito importantes do exercício do diálogo, da aceitação fraterna, valorização da vida, da caridade, solidariedade, sentimento do amor, né, atitudes de respeito e de carinho. E vimos muito assim falando que a gente não pode fazer com o outro aquilo que não gostamos, que não queremos que o outro faça com a gente. Né? E nós aprendemos sobre a diversidade religiosa, como tem muitas religiões diferentes e como que a gente tem que conhecer um pouco de cada uma para poder respeitar e aceitar, para viver em paz. E, na sequência, essa busca pelo diálogo interreligioso, né? Então, se a gente vai aprender a dialogar, a conversar com pessoas de religiões diferentes, a aceitar e respeitar, nós vamos ter uma vida de amizade, paz e tranquilidade. É isso que a gente quer. Então, lembrando agora, né, um momento muito oportuno da gente estudar esses textos, que é o Setembro Amarelo. Então, esses, como diz a figura aqui, esses valores, amizade, gentileza, união, solidariedade, respeito, um pegando na mão do outro, essa só simbolicamente, né? Porque essa pandemia a gente não pode realmente tocar no outro fisicamente, mas mesmo que distante, virtualmente, com gestos, com palavras, a gente pode estar tocando o coração do outro, né? Dar sempre apoio se alguém está triste ou deprimido, ou ansioso, a gente oferecer ajuda, né? Dar atenção na medida do possível. Então, desse combate a todo tipo de depressão, sentimento negativo sobre a vida. Então, vamos sempre ajudar as pessoas a perceber sempre que não importa o momento difícil que esteja passando, mas sempre a vida é importante e sempre acreditar, a esperança, a fé que amanhã ou depois de amanhã podemos ter um dia melhor, que tudo vai se resolver, que tudo vai passar e que não importa a situação, né? Viver sempre é a melhor opção e valorizar a vida sempre vale a pena. Então é isso que a gente deseja para todos, né? E uma ótima aula, uma ótima atividade